Nosso assunto é a segunda parte das reações de adição, tá? Semana passada fizemos um vídeo e iniciando, e hoje vamos concluir. Beleza? Então tá aí, ó. Tipos de reação de adição, né? Inicialmente, eu queria que você soubesse que a reação de adição ela pode ser eletrofílica, ela pode ser nucleofílica, e a diferença entre elas é muito simples. A reação eletrofílica forma cátion. A reação nucleofílica, ó, a próxima aqui, ó. Eita. A reação nucleofílica forma ânion, tá vendo? Ó, o ânion aqui forma cátion. Beleza? Então, fundamentalmente, a diferença é essa. Qual o problema que você vai ter? Nenhum problema. Só quero que você saiba que existem as duas, né? Então, veja bem. Quando você vai fazer a reação de adição, você vai fazer a reação na dupla. Então, você tem, ó, uma dupla ligação. Tá aqui, ó. Você tem uma dupla ligação. Viu aí? E você tem dupla ligação. Só que essas duas ligações, elas não são iguais. Por quê? Porque essa aqui é carbono-carbono e essa aqui é carbono-oxigênio. Então, presta atenção. A reação de adição, ela vai sempre ser na dupla ou na tripla, tá? Só que, quando você tem uma molécula que tem a dupla ligação carbono-carbono e a dupla ligação carbono-oxigênio, a reação de adição ela vai ser na ligação carbono-carbono e não na ligação carbono-oxigênio. Beleza? Então, a preferência é que a ligação carbono-carbono reaja. Por quê? Porque é melhor, beleza? Mais reativo, termodinamicamente favorável, e aí todas as palavras bonitas que a química tem. A reação no carbono-carbono é a mais favorecida. Então, você vai ter aqui o produto, né? Tá lá, o ácido carboxílico está aqui, vai quebrar a ligação, bromo e bromo. Então, olha, a reação não foi na dupla carbono-oxigênio, a reação foi na dupla carbono-carbono. Sobre essa questão da preferência, tudo bem? Deu para entender que a preferência carbono-carbono é maior do que a carbono-oxigênio? Fala no chat para mim. Dominado. Continuando, então, hein? Quando você tem a reação de adição nucleofílica, aí a reação é na dupla do oxigênio, tá vendo, gente? Mas note uma coisa, na molécula não tem outra dupla. Não tem outra dupla. A primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte, a reação nucleofílica, ela é mais específica, ela é mais complexa, ela é mais detalhada, ela depende de maiores fatores do que a reação eletrofílica. Então, a reação no carbono que faz dupla com oxigênio, ela é um pouco mais complicada. Ela ocorre com condições muito específicas, sim. O que vai acontecer aqui? Esse oxigênio, ele é muito negativo. Ele vai vir aqui e ele vai, ó, atacar esse carbono aqui, ó, que é positivo. Por quê? O oxigênio aqui é negativo, o carbono aqui é positivo. Beleza? Quando isso aqui acontecer, pensa bem no esquema. Essa ligação aqui, ela vai sofrer uma instabilidade, né? Porque imagina, eu tenho o oxigênio ligado no carbono. Vem uma coisa por trás do carbono e bate nele.
Aquela ligação carbono-oxigênio, ela vai ser fragilizada, porque o carbono, ele vai ser fragilizado. Então, aqui, ó, essa ligação, ela vai sair, ela vai romper. Ela não vai romper por causa dela própria. Ela vai romper porque o carbono foi atacado. E quando isso aí acontecer, você vai ter uma estrutura que ela vai ser assim, ó. Você vai ter o oxigênio, que vai estar negativo, porque os elétrons que estavam na dupla vieram para ele. Aí está aqui, ó. Aqui você vai ter o oxigênio, que está ligado num CH3, tá vendo? E ele está ligado num hidrogênio, ó. Porque não tem esse hidrogênio aqui? Então, note só o que vai acontecer aqui agora. Ó, esse oxigênio aqui, ele é positivo. Tá vendo? Esse hidrogênio vai estabilizar esse oxigênio aqui. E essa ligação que está aqui vai estabilizar esse oxigênio aqui. Quando isso acontecer, você vai ter esse produto aqui, ó. Ó, o OH, aqui já existia. Você vai ter o O ligado no CH3. Sim ou não? Essa molécula que se formou aqui se chama cetal, tá, gente? Cetal, tá? Isso, na verdade, é um éter, né? É um éter alcoólico. Beleza? Fala para mim lá no chat, se... Tranquilo. Você não precisa de saber mecanismo. Você só tem que saber o que está acontecendo. Então, o cara, quando ele vai reagir na carbonila, ele vai por trás. Então, ele entra na carbonila. Ele entra no carbono da carbonila. E aí a ligação dupla vai quebrar, e aí ele se estrutura. A parte de vermelho. Olha bem, vou dar um zoom. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui. Esse oxigênio negativo, ele vem e ataca esse carbono aqui, que tem aqui embaixo, ó. Porque esse carbono é positivo pra caramba. Quando isso acontecer, a dupla quebra, fazendo com que esse oxigênio fique muito negativo, porque os elétrons vão para ele. Porque olha o que vai acontecer, Beatriz. Olha o que vai acontecer ali, Beatriz. Quando esse grupo CH3OH chegar por trás do carbono, ele chega muito negativo. Beleza? Na hora que ele bater naquele carbono, os elétrons vão ver aquele monte de coisa negativa chegando e vão se repelir. Porque elétron repele elétron, né? Então, na hora que o grupo CH3OH chegar por baixo, ele vai pegar aqueles elétrons da dupla ligação e vai repelir eles para cima. Então, eles vão ficar só no oxigênio, criando esse grupo aqui, ó. Criando esse grupo aqui que você está vendo, ó. Esse grupo aqui. Por quê? Quando o grupo veio aqui por baixo, pá, os elétrons que estavam aqui na ligação dupla, eles foram empurrados para o oxigênio. Só que quando o oxigênio se ligar nesse carbono, ele vai estar fazendo ligação a mais, né? E aí ele fica positivo. Por uma questão de estabilidade, ele vai pegar os elétrons da ligação com o hidrogênio, porque ele é muito eletronegativo, e o hidrogênio vai ficar solto. O oxigênio está aqui, né? Bobo, precisa estabilizar também, pega o hidrogênio positivo e junta lá. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo e que favorece todo mundo. Beatriz. Maneiro. Show. Continuando. Muito bem. Agora a gente entra na parte mais prática, né? Reações de adição. Tranquilo? Na aula passada, a gente fez um vídeo sobre essa condição aí, né? Reações de adição. Falamos sobre Markov-Nikov, falamos sobre halogenação, hidrohalogenação e só uma coisa que não foi falada na aula passada, que eu gostaria de registrar aqui. As reações com bromo, elas são muito úteis na química. Automaticamente, elas caem muito no vestibular, quando tem esse tipo de questão. Por quê? Porque o bromo, a solução de Br2, ela é marrom. Então, quando você adiciona o bromo, que é marrom, numa solução de alceno, o que vai acontecer? O bromo que está aqui, ó, o bromo que está aqui, que ele é marrom,
ele vai reagir com o alceno, ele vai deixar de ser bromo, porque ele vai virar esse haleto orgânico aqui. Automaticamente, a solução final ela é incolor. O que isso significa? Que o bromo ele é um reagente para identificação de alcenos. Porque se você pegar um negócio, uma solução de bromo, e jogar ele dentro de uma amostra que tem alceno, a solução de bromo vai ficar incolor. Por que ela vai ficar incolor? Porque o bromo reagiu com o alceno. Então, onde tem bromo e tem alceno, o bromo perde a cor marrom e fica incolor. Entenderam isso, gente? Sim ou não? Beleza? Beleza. Vou continuar, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Camille já deu aí que tá tudo bem. Vou seguir, hein, gente? Aí a hidrogenação, que é a reação com ácidos de 7A, né? Tá vendo aqui, ó? O ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Segue Markov-Nikov, né? Segue Markov-Nikov, regra de Markov-Nikov. Qual é a regra de Markov-Nikov? O hidrogênio entra. O hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênios. Regra de Markov-Nikov. E a regra anti-Markov-Nikov, o hidrogênio entra no carbono que tem menos hidrogênios. É o contrário. O oposto do outro. Regra de Markov-Nikov, ou regra anti-Markov-Nikov, ou regra de Karash, né? A regra anti-Markov-Nikov também é chamada de regra de Karash. Até aí a gente já foi bem. Muito bem. Reação em alcinos. As reações de alcinos, elas chamam a nossa atenção nas hidratações. Por quê? Porque, primeiro, que é a parte que mais cai, e segundo, porque produz um fenômeno de isomeria. Então, olha o que acontece. Quando você tem o alcino e ele vai ser hidratado, o que vai acontecer aqui? O hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênio, é Markov-Nikov, né? E a hidroxila vai entrar no carbono que sobrou, porque a ligação aqui foi quebrada. Quando isso acontecer, você vai ter essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Que é um carbono ligado numa hidroxila, um carbono que faz dupla. Isso aqui é um enol, beleza? Então, o enol, ele é instável. E ele vai entrar num equilíbrio, essa seta significa equilíbrio, ou seja, isso é reversível e vai produzir uma cetona, que é o quê? Estável. Isso aqui, gente, eu estou te avisando, tá? Não precisa de você ficar muito preocupado com não. É assim. O que é assim? Enóis, ou seja, o composto orgânico, que a hidroxila está ligado num carbono sp2, né? Isso não é estável. Então ele vai se remover ou se modificar para virar uma espécie estável. O nome desse fenômeno se chama tautomeria. É um tipo de isomeria. O que seria esse negócio de isomeria? Isomeria é um fenômeno que tem na química orgânica, onde substâncias que têm a mesma fórmula molecular têm estruturas químicas diferentes. Então, você note bem, aqui ó, vou trocar de cor para você entender por que essas coisas são isoméricas ou isômeras. Isso aqui ó, é C2, H346, O. E esse cara também é C2H6O. Então, note que a fórmula deles é igual. Se a fórmula deles é igual, eles são isômeros. Só que a estrutura molecular não é igual. A estrutura não sendo igual, mas tendo fórmula molecular igual, caracteriza a isomeria.
E a isomeria que existe entre um enol e um aldeído, ou um enol e uma acetona, se chama tautomeria. Sim ou não? Hum? Beleza, galera? Posso seguir? Beleza. Exemplo, 8. Aí você pode pegar a sua apostila para a gente ir preenchendo ela, tá? Apostila de Química 3, né? Você tem o acetileno, que é esse cara aqui, ó. Ó. Aí ele vai reagir com água, HOH. Ó, eu vou até marcar de outra cor antes, né? Deixa eu só escrever aqui, porque eu vou desenhar para você entender bem o que aconteceu aqui. Ó, aqui, ó. Você tem HOH, ó. Então vai entrar o H aqui e vai entrar o OH aqui, tá vendo? Adição, quebrou uma ligação, pi, tá vendo, ó? A ligação pi quebrou, entra o hidrogênio em um cara, tá aqui, entra a hidroxila no outro cara aqui, ó. Viu? Ficou desse jeito. Só que aqui, ó, enol. Isso não é bom. O que que vai ter? Vai ter o equilíbrio. Como que vai ser o equilíbrio? Como que vai ser o equilíbrio? Ó, você tinha, vou desenhar aqui bem para você ver, ó. Você tinha isso aqui, ó, H, C, esse H tinha, tá vendo ele aqui? Aí tinha uma dupla, ela vai ter problema. Aí você vai ter aqui, ó, o O, tinha um H aqui, não tem problema nenhum. Aí olha o que vai acontecer aqui, olha, gente, vou desenhar de outra cor. Ó, esse hidrogênio aqui, ele vem para cá, viu? E essa ligação aqui vem para cá. Quando isso acontecer, fica assim, ó. E isso aqui o que que é? Um aldeído. Então, preenchendo ali, como é que fica? Ocorre a formação de um enol, que é um composto instável, sofrendo a decomposição, gerando um equilíbrio. Até aqui, gente. Fala para mim lá, se está tudo bem. Quer que eu volte alguma coisa? Sucesso? Tranquilo. Então, vamos embora. Muito bem. Agora, olha só. E se tiver duas águas? E se tiver duas águas? Porque aqui, olha só o detalhe. Você vai ter o alcino, né? Tá aqui o alcino. E você vai ter duas águas. Então, presta atenção. Você vai ter HOH e você vai ter HOH. Sim. Então, o que vai dar aqui? Ó, ó. Você vai ter HCH. Peraí, HCCH. Sim? Vou desenhar de outra cor para que a gente veja bem. Ó, ó. Então, o hidrogênio entra aqui. Hidrogênio, hidroxila entra aqui. Primeira fase da reação. Então, ó. OH, H. Depois a outra água, ó, ó. Hidrogênio vai entrar onde tem mais hidrogênio. Hidroxila vai entrar onde tem menos. Ó. Markov-Nikov, hein? OH e H. Então ocorre a formação de um diol no mesmo carbono. Tá vendo o que é diol? Duas
hidroxilas. Sim, gente. É um diálcool. Tranquilo? Tá. Só que tem um problema. Isso aqui é instável. Sabe o que vai acontecer aqui? Olha que coisa interessante. Outra cor. Ó. Outra cor. Antes da outra cor. Eu vou desenhar aqui de uma outra forma para você entender. Aqui, ó. Eu vou desenhar assim, gente, só para ficar fácil, tá? O H tá aqui, ó. Ligado no oxigênio. Olha o que vai acontecer ali. Como isso aqui é muito instável, essa hidroxila aqui, ó, viu aqui? Ela vai vir aqui, ó, e vai remover esse hidrogênio, ó. Tá vendo aqui? O que sai aqui? HOH, água. Quem é que fica ali? Esse cara, ó. Aí, ó. Sim ou não? Sabe o que acontece? É como se a segunda água aqui, ó, não tivesse reagido. Porque de qualquer maneira formou quem? O aldeído. Isso quer dizer que utilizando 1 ou 2 mols, forma-se, né? O aldeído ou a cetona. Independente. Se formar com um ou com duas águas, vai formar o aldeído ou acetona independente do que você fizer. Beleza? Porque no final das contas vai produzir um composto instável e ele vai ter que ser decomposto ou rearranjado, né, numa substância estável. Até aqui, galera. Sim ou não? Fala comigo. Que bom. Show, então. Vamos embora. Muito bem. Chegamos aí nos alcenos duplos ou dialcenos ou dienos ou alcadienos. Tem um monte de nome, né? Alcadieno é o mais comum, né? Alcadienos. Aqui tem dois tipos, tá, gente? Tem, quando as duplas estão um do lado do outro, se chama condensado ou cumulado. Quando é assim, intercalado, se chama conjugado. Beleza? Quando você vai fazer uma reação de adição em alcenos condensados, você vai fazer do jeito que a gente sempre fez. Quebra a ligação dupla, entra um de cada lado, pronto, acabou. Então, olha só. Você tem alcenos condensados. O que vai acontecer? Quebra a ligação dupla, quebrou, entra um hidrogênio, entrou um hidrogênio, entra o outro hidrogênio, acabou. Problema nenhum. Quando a ligação ela é conjugada, aí não. Quando ela é conjugada, tem um detalhe. Para alcadienos conjugados, duas duplas alternadas, né? Alternadas, tá vendo? Fazem reação de adição do tipo 1,4. Tranquilo? Esse é o nome. O que é? É esse negócio aí, ó. Queria muito que um pouco mais de atenção para a gente prestar, para a gente poder ter eficiência nessa compreensão aqui. Então, observe bem. É uma reação de adição eletrofílica, ou seja, vai formar cátion.
Então, veja bem. Imagina que eu tenho carbono 1, 2, 3 e 4. Por que tem esse nome 1, 4 e 1, 2? Porque se entrar no 1 e no 2, a adição é 1, 2. Se entrar no 1 e no 4, a adição é 1, 4. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a adição 1, 4, 1 e 4 são as posições onde entrou o grupo adicionado. Então, tá bom. Então, vamos embora. Imagine que essa dupla ligação quebrou, beleza? Quando essa dupla ligação quebrar, o hidrogênio ele vai ocupar o carbono mais hidrogenado, regra de Markov-Rykov, sobrando um carbocátion, que é esse cara positivo. Beleza? Então, de novo, ó, quando a ligação dupla quebrar, o hidrogênio, que é a espécie mais fácil de reagir, ele vai lá e se une ao carbono. Quando ele se une ao carbono, aquele carbono que do outro lado da dupla que quebrou, ele fica positivo, que é esse cara aqui, ó, que é esse cara aqui, tá vendo? Ele ficou positivo, ó, ele aqui, ó, que é esse cara aqui. Tudo bem? Quando você olha para esse carbono positivo, a estrutura, ela não pode ficar assim, né? Porque tem que ter neutralidade, tem que ficar neutro. Se ele é positivo, para ele ficar neutro, ele tem que reagir com alguém negativo. Tá. Para ele reagir com alguém negativo, nesse caso aqui, tem duas coisas que podem acontecer. Ou ele reage com alguém negativo de fora. Por quê? Porque como ele pegou aqui o hidrogênio que era positivo, sobrou o bromo negativo, tá vendo? Que é esse bromo aqui, ó. Tá. Como aquele carbono lá do meio da cadeia é positivo, esse bromo de fora pode ir lá e estabilizar ele, sem problema nenhum. Ou esse par de elétron aqui do lado, ó, ou esse par aqui, ó, tá vendo a ligação pi aqui? Esse par aqui também pode vir aqui, ó, e estabilizar. Então presta atenção. Quem é que permite essa coisa que eu desenhei de amarelo acontecer, existir? Esse fenômeno aqui, ó, ressonância, que vocês já ouviram na aula do Cleberson, da química orgânica. Por quê? Porque essa dupla ligação que está aqui do lado, ela é negativa pra caramba. É elétron puro, na verdade, né? Então ele vem aqui e estabiliza o carbono. Só que quando ele pular daqui para cá, ó, ele não pulou daqui para cá? Ó, quando ele pular daqui para cá, presta atenção. Quem fica positivo é esse cara aqui, ó, o da ponta. O positivo estava no meio. Quando ele jogou daqui para cá, quando a ligação dupla veio daqui para cá, esse carbono aqui ficou com deficiência de elétron, então ele fica positivo. Aí o que acontece? O bromo, ele vem e entra lá na ponta. Por isso que existe a diferença de 1, 2 e de 1, 4. Só que tem um detalhe, gente. O carbono cátion primário, ele é mais reativo. Se ele é mais reativo, a reação de um carbono positivo na ponta é melhor do que a reação de um carbono positivo no meio. Isso quer dizer que o produto 1,4 ele tem menos energia. Ele é o quê? Ele é mais favorável. Aí, ó. Esse cara aqui, ó, ele é o produto principal. Vai ter os dois? Vai. Qual que vai produzir mais? O 1,4. Eu vou ter os dois? Vou. Qual que vai produzir mais? O 1,4. Por que a dupla ligação mudou de lugar? Porque ela veio para estabilizar o carbocátion. Por isso que aqui na 1,4, ó, a dupla ligação mudou de lugar. Por quê? Ela estava na ponta? Ela estava na ponta. Olha aqui, ó. Ela estava aqui na ponta. Mas como ela veio para o meio para estabilizar o carbocátion, ela ficou aqui. E aí, galera? Fala comigo. Tudo bem isso aí, gente? Sim?
Dúvida nenhuma? Que beleza! Posso continuar? Sim? Muito bem. Hidrogenação. Catalítica, né? Lá na sua apostila, na página 15, para você continuar e preencher lá e ajudar o seu estudo, né? A hidrogenação catalítica ela ocorre na presença de níquel, platina, ou né, platina, ou paládio, eventualmente calor. Eu, hein? Peraí, gente, deixa eu olhar um negócio aqui. Credo. Tá, agora sim. Eventualmente calor, tá? É um mecanismo de reação de forma radicalar, tá bom? Não precisa se preocupar com o mecanismo, não precisa se preocupar de como é que acontece, não esquenta a cabeça. Lembra só do seguinte, a reação ela ocorre no sentido ou da maneira radicalar. Não é eletrofílico, não é nucleofílico, é radicalar, tá bom? Então vamos lá, aos exemplos. Primeiro exemplo. Penteno mais H2. Então, penteno, ó, penteno 2, 3, 4, 5. Como é pente 2, a dupla está aqui. Então, ó, você vai ter H2. Que beleza. H2. O que vai acontecer? Padrão, mesma coisa de sempre, ó. Vai quebrar a dupla ligação aqui, quebrou. Aí são dois hidrogênios, né? É HH. Vai entrar um hidrogênio num lugar, vai entrar outro hidrogênio no outro lugar que vagou, né? Então a estrutura simplesmente vai ficar assim, ó, hidrogênio, hidrogênio. Note uma coisa: a primeira molécula insaturada, a segunda saturada. Beleza? Então, quando você tem uma estrutura insaturada, você quer saturar ela, é só adicionar H2. O hidrogênio, ele tem a capacidade de saturar substâncias insaturadas. Então, presta atenção. Se você tem uma gordura insaturada, se você quiser produzir ela saturada, é só você hidrogenar ela. Beleza? Hidrogenou, produz. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Hidrogenação de gorduras, eu acredito, né? Ou gordura hidrogenada, alguma coisa desse tipo assim. Beleza? Então, tá aí. Se você fizer outro exemplo, por exemplo, só para ajudar, né? Imagina que você tenha esse cara aqui, ó, tá vendo? Mais H2. O que vai acontecer aqui? Vai quebrar a dupla lá, vai entrar hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Só isso. Sim? Até aqui, beleza, gente? Fala para mim no chat aí se tá tudo bem até agora. Que bom. Na verdade, o Lucas, o elétron é o seguinte, né, cara? Deixa eu desenhar aqui para você ver. Ó, aqui do lado, ó. Eu, hein? Acontece o seguinte, quando você tem... Vou desenhar só a dupla, né? Quando você tem carbono em carbono, imagina assim, ó, mais H2, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa ligação aqui,
ela tem 2 elétrons, né? Então, na verdade, eu vou desenhar só ela, ó. Ela tem 2 elétrons, aqui, ó. Ela tem esse elétron e esse elétron. Sim? Quando essa ligação quebrar, você vai formar uma estrutura assim, ó. H2, CH2. Aí vai ter um elétron aqui e outro elétron aqui. Por isso que eu falei que vai ser radicalar o negócio, tá vendo? Aí o hidrogênio, que era H2, ele vai ser H e H, ó. 2 hidrogênios, tá vendo aqui? Aí vai juntar um hidrogênio aqui, vai juntar o outro hidrogênio aqui. Como é que fica isso aqui, ó? Não sei se você vai conseguir ver, ó. Ó, eu vou ter uma ligação HH, tá vendo? E vou ter ó, outra ligação HH aí, ó. Viu aí? Então quebra a ligação. Dominou? Beleza aí, gente? Ajudou o pensamento? Sucesso. Continuando então. Benzeno. O benzeno sofre hidrogenação? Sim. Em qual condições? Extremas. Aí, ó. Mais 3H2. Ele pode produzir o ciclo hexano? Pode. Pode. O benzeno está aqui. Ele pode produzir ciclo hexano? Pode. Como? 140 atm, 140 atm, mais ou menos 200 graus Celsius. Tá vendo? Então, isso aqui acontece em condições extremas, severas. O que significa isso? Muita pressão e calor. Beleza? E para terminar, por fim, a nossa última coisa é a hidrogenação de ácidos graxos, que é um raciocínio chamado índice de iodo. O que ele é? A bioquímica usa o iodo para identificar qual é o número de insaturações que um ácido graxo tem. Então, muito bem, existem os ácidos graxos insaturados, que são daquele grupo ômega, né? Ômega 3, ômega 4, ômega 6, ômega 5, aquela coisa toda lá, que deriva de um pensamento bioquímico, que não vem ao caso, não é a nossa aula de hoje. Mas o que significa isso? Você tem um ácido carboxílico gigantesco, no caso desse aqui, 18 carbonos, que ele tem dupla ligação. Então, ele vai estar escrito assim, ó, o índice de iodo vai estar escrito assim, é a massa de iodo necessária para titular 100 gramas de ácido graxo. Então, é uma regra de 3. Como que você sabe quanto de iodo entra? Quanto de iodo entra? Você tem que pensar na fórmula. Ele vai te falar o ácido. Ó, então, o ácido estearidônico, tá ele aqui, estearidônico. Ele é 18,4. O que significa esse 18? O que significa ele? Quantidade de carbonos na cadeia. O que significa esse 4? Quantidade de duplas. O que é esse negócio aqui? Posições das duplas. Então, vamos lá desenhar a fórmula, que é a letra A aí. Ele quer saber a fórmula molecular. Esse cara tem 18 carbonos. Então, vamos escrever aqui, ó. OH, O, 1 carbono. 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 6. Primeiro aqui, ó, 6. 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12. 12. 13, 14, 15, 15. 16, 17, 18. Então, no 6 tem dupla, no 9 tem dupla, no 12 tem dupla,
e no 15 tem dupla. Sobre a forma que eu desenhei o ácido graxo. Tudo bem, gente? Entenderam o que eu fiz? 18 para 4 são 18 carbonos. 4 são 4 insaturações. Nas posições que ele deu naquele delta lá. Sim ou não? Posso continuar, então? Tranquilo? Vambora, hein? Isso quer dizer o seguinte, gente, olha o detalhe. Como são 4 duplas, 1, 2, 3, 4, da mesma forma que o hidrogênio entra aqui, ó, da mesma forma que o hidrogênio ele entrou aqui, o iodo vai entrar na dupla. Então, ó, para 4 ligações duplas, precisaremos de 4 mols de iodo, né? Que é o I2. Tranquilo? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho esse cara todo aqui. Vamos fazer a fórmula dele, né? A fórmula dele. A fórmula desse cara é C18, né? Vamos aos hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, ó, C18, H28, O2. Beleza? Até aqui, fórmula molecular. Sobre a fórmula molecular, gente, tudo bem? Todo mundo caminha bem na fórmula molecular? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Contei o tanto de carbonos, contei o tanto de hidrogênios, só escrevi a fórmula. Sim? Ótimo. Então, presta atenção. A massa disso aqui, ó, a massa molar, como é que ela fica? Vou calcular aqui na calculadora para adiantar, tá, gente? Ó, 18 vezes 12, mais 28, mais 32. Vai dar 276 gramas por mol. Tá bom? Massa molar. Tá aí. Então, o que que significa? O ácido estearidônico 276 gramas reage com 4 vezes, 2 vezes 127 gramas de iodo. Porque essa é a massa do iodo. Cada iodo é 127. Como é I2, eu vou ter 127 duas vezes. Como é 4 vezes I2, eu vou ter 4 vezes isso aí. Então, ó, para 100 gramas do ácido, de onde que eu tirei esse 100? Daqui, ó. Daqui, ó. Qual é a quantidade de iodo que sai? Então, a quantidade de iodo é X, vai ser 100 vezes 4, vezes 2, vezes 127. Olha lá, ó, dividido por 276. E aí, já que eu estou com a calculadora na mão, beleza. .368. Eu só vou conferir 368,11. Deixa eu só conferir. 100 vezes 8 vezes 127, dividido por 276. É isso mesmo. Esse aqui é o índice de iodo. Sim ou não, gente? Tranquilo? Fala comigo aí. Beleza? Massa. Então, só mais uma para você ver. Ó, da Mescan. Você vai ter C20H4. Desculpa, C20. Então esse cara aqui ele vai ter 20 carbonos, ó, OH. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos conferir? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então ficou 5, 8, 11, 14. 5, 8, 11, 14. Beleza? 4 insaturações também. Mesma coisa, faz a fórmula dele, vou adiantar, tá, gente? Esse cara é C20, H32, O2. Massa molar dele, 304 gramas por mol. Então, como é que fica a conta? 304 gramas do ácido graxo precisa de 4 vezes 2 vezes 127 gramas de iodo. Tá vendo? São 4 também, igual aquele outro que a gente fez. Para 100 gramas do ácido graxo, quanto vai ter aqui? X, né? Então, X, ó, 100 vezes 4 vezes 2 vezes 127, dividiu por 304, X vai dar... Espera aí que eu vou fazer a conta de novo, tá? 100 vezes 127 vezes 8. 334. Aí, ó. Beleza, galera? Tudo ok? Difícil ou fácil hoje? Que bom. Então, queridos, complexo? Não, fica tranquilo. Difícil é literatura, cara. Literatura é complexo. Química é